Olá, tudo bem? Como você está? Mais uma vez, agradecendo a oportunidade em estar falando especificamente sobre esse assunto, inteligência artificial na reforma tributária, agora no nosso quinto Congresso Virtual de Ciências Contábeis, né? Futuro da fiscalização e da contabilidade, tendo como ênfase a inteligência artificial na reforma tributária. Tudo bem? Meu nome, Fábio Vinícius Primac. Creio que vocês que estão acompanhando o nosso congresso já devem ter assistido à primeira palestra. Então, novamente, aqui estou eu para conversarmos um pouquinho sobre esse segundo assunto, não é? Que nos dá uma trajetória, vamos chamar dessa forma, um pouco mais específica, agora falando sobre a influência que a inteligência artificial, consequentemente a tecnologia da informação, os sistemas de informação, integrarão a nossa reforma tributária que está aí a bater a nossa porta, né? Então, eu sou graduado em análise de sistemas já há muitos anos, na época em que os computadores eram movidos a fogão a lenha, né? Sou graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Inteligência Artificial para Contabilidade, recentemente, em Big Data e Inteligência Competitiva, docência do ensino superior, gestão contábil, controladoria e auditoria. Sou professor universitário e também atuo como coordenador do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Campo Real, aqui no centro-oeste do estado do Paraná, uma cidade chamada Guarapuava. Sou contador também durante o dia, numa empresa especializada em prestação de serviços contábeis. Sou membro da Academia de Letras, Artes e Ciências aqui da cidade de Guarapuava, ocupando atualmente a cadeira de número 13. E também sou escritor. Basicamente, eu tive a oportunidade de escrever 7 livros, desde o ano de 2008 até o ano de 2023, então já fazem 15 anos em que eu estou aprendendo a escrever. Recentemente, no ano 2023, talvez seja o ano mais produtivo até o momento, onde eu tive a satisfação de escrever 2 livros, né? Um com ênfase em poemas, poesias, e a outra obra literária, focando basicamente em inteligência artificial nas ciências contábeis. Basicamente, a nossa área de atuação, não é? Durante o dia eu trabalho como contador e à noite eu sou professor e coordenador. Também estou procurando trabalhos para a madrugada, da meia-noite às 6 da manhã. Até já passei em algumas empresas aqui na minha cidade me oferecendo como vigilante noturno. Por enquanto, não aceitaram o meu currículo. Espero que na sequência eu consiga. Muito bem, pessoal, falando um pouquinho mais sério, agora eu acredito que todos nós, todos vocês que estão assistindo, devem estar preocupados, tristes, não é? Com toda a situação que está ocorrendo no nosso estado irmão, Rio Grande do Sul, povo bravo, guerreiro, trabalhador, honesto. Então, para tentar ajudar um pouco, amenizar um pouco a situação daquele povo, né? Eu estou comercializando, vendendo esse meu livro, Inteligência Artificial nas Ciências Contábeis. Na verdade, é o e-book ao valor de R$ 7, onde todo o valor arrecadado será revertido em doação ao estado do Rio Grande do Sul. Então, para adquirir, acesse esse link que está na tela, https://bit.ly/.
meu e-book autografado. Você fazendo o Pix, no valor de R$ 7, informando o e-mail, o seu nome completo, eu farei, inclusive, um autógrafo especial, né, nesse seu e-book e mandarei para você por e-mail, certo? Então, é uma forma de você adquirir conhecimento, é uma forma de você estar antenado às situações que envolvem a inteligência artificial na nossa área específica, que é as ciências contábeis, e também ajudando, auxiliando a população do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Valor simbólico, R$ 7, ele será totalmente revertido em doações, então, ao estado do Rio Grande do Sul. Certo? Muito bem, vamos então conversar um pouquinho sobre essa área tão enigmática, não é? Essa área tão curiosa que é a inteligência artificial, não é? Com base nas ciências contábeis, com um foco direcionado à reforma tributária, né? Então, nós vivemos em uma área, uma era de transformação digital, né? Desde que eu me conheço por gente, desde que eu estou no mercado de trabalho, nós falamos sobre isso. Eu venho de uma época em que eu comentei agora há pouco, em que os computadores eram movidos a fogão a lenha, e eu disputei com os neandertais, né? Trabalhei com os dinossauros, na época em que os computadores ainda eram restritos a grandes empresas, não é? Ou a empresas que estavam crescendo. A partir de 1990, quando eu ingressei no mercado de trabalho, especificamente na área de tecnologia da informação, com os meus 15 anos, foi dentro de um escritório de contabilidade para ser digitador, né? Então, naquela época, a minha função específica era digitar lançamentos contábeis. Aí, na sequência, digitação de notas fiscais, na sequência, folha de pagamento, não é? E assim eu fui caminhando na tecnologia da informação. Eu tive a satisfação de acompanhar o nascimento da tecnologia da informação nas empresas, né? Especificamente no nosso país, no Brasil. Tive a satisfação de acompanhar o nascimento e a maturação da internet no nosso país, e agora eu estou tendo também a satisfação de acompanhar, não o nascimento, nada disso, a inteligência artificial já vem de muitos anos, mas a implantação específica dessa tecnologia, da inteligência artificial, mais especificamente no nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia comum, e agora profundamente nas ciências contábeis, não é? Então, desde que eu me conheço por gente, a tecnologia da informação revoluciona, né? Todas as áreas do conhecimento, todas as áreas. O que você possa imaginar, nós temos a inteligência artificial. Se nós falarmos em indústria, a inteligência artificial está presente. Se nós falarmos no âmbito jurídico, a inteligência artificial está presente. Se nós falarmos na saúde, a inteligência artificial está presente. Se falarmos em educação, lá está ela também. E por que será, então, que ciências contábeis seria diferente? Inteligência artificial está nas ciências contábeis? Obviamente que sim. Naturalmente que sim. Então, agora, nos próximos minutos, nós exploraremos como a IA está moldando este cenário contábil e as implicações que isso terá em nossa profissão e na reforma tributária que o nosso país começa a viver. Esse é o nosso objetivo principal. Bom, dentro da nossa conversa, verificaremos assim o papel da inteligência artificial na fiscalização tributária, de que forma a inteligência artificial poderá ser útil, poderá ser
Um auxiliar, poderá ser uma ferramenta, talvez uma das mais importantes, dentro da reforma tributária, o impacto que isso terá na contabilidade e nos profissionais da contabilidade, não somente nos conceitos teóricos, mas também nos profissionais que atuam, os desafios e as considerações éticas que nós temos da inteligência artificial dentro da reforma tributária brasileira e o futuro. Digamos assim, eu dou uma pequena pincelada do que eu acredito, eu acredito que nós teremos aí no futuro sobre a inteligência artificial dentro das ciências contábeis e dentro da reforma tributária. Basicamente, esses 4 pontos nós estaremos conversando nessa nossa breve palestra. Certo? Espero que vocês realmente gostem do que nós conversaremos aqui. O papel da inteligência artificial na fiscalização tributária. Ela desempenha um papel fundamental na fiscalização tributária devido à sua grande capacidade de processar e analisar enormes volumes de dados de forma rápida e eficiente. Ora, se nós temos um computador potente, se nós temos uma internet veloz, com acesso veloz, se nós temos condições de trabalho específica, a inteligência artificial é mais um plus em cima disso. A inteligência artificial ela vem somar com tudo isso. Ela vem dizer, profissional da área contábil, você não basta apenas fazer lançamentos de débito e crédito, não basta apenas você conhecer da legislação tributária, não basta apenas você conhecer os recursos humanos. Agora você tem que me reconhecer também. Então, a inteligência artificial ela é uma ferramenta que vem justamente para nos auxiliar, que vem justamente para melhorar toda essa problemática que nós temos atualmente nos nossos dias a dias. Através do quê? Através de 3 pontos principais. A análise de Big Data. Né? Apesar desse nome, Big Data, quem sabe para alguns, levar a entender algo comestível, não tem nada a ver com aquele sanduíche daquela rede de fast food. Big Data são grandes volumes de dados. Então, a inteligência artificial, ela tem a capacidade de analisar uma grande quantidade de dados, identificar padrões, anomalias e tendências que podem indicar evasão fiscal, fraudes, erros, não é? Esses erros propositais ou não. A inteligência artificial, então, vem para auxiliar a fiscalização nisso. Dizer assim, olha, nesse conjunto de dados que você me apresentou, existem essas anomalias, existem essas tendências. Provavelmente, estes erros que são aqui são propositais, analise-os. Então, a inteligência artificial, ela vem justamente como uma ferramenta para analisar uma grande quantidade de dados que até então nós, como pessoas humanas, não teríamos condições de fazer assim, no estalar de dedos. A inteligência artificial faz isso. No estalar de dedos, você tem condições de fazer uma análise completa, trazer anomalias, identificar erros, fraudes e dizer assim, setor tributário, setor de fiscalização tributária, analise aquela empresa, analise aquele contribuinte, porque há tendências de fraude aqui. Né? Então, veja que ponto nós chegamos. Não vamos muito longe, vamos a 20, 25 anos atrás. A fiscalização tributária nos grandes estados do nosso país era baseada em pessoas unicamente. Unicamente. Então, profissionais, ótimos profissionais, gabaritados naquilo relacionados a eles, fiscalizavam as informações, analisavam os dados, só que
de uma forma humanamente possível, conforme o tempo deles. É lógico, conforme o tempo. Atualmente, com a inteligência artificial, esse tempo triplicou, quadriplicou, 10 vezes mais, não é? Significa dizer que, enquanto há 25 anos atrás, um profissional, pessoa física, fiscal, tributário, analisava uma empresa com os dados que ele tinha e com a forma de trabalho que ele tinha, hoje a inteligência artificial consegue analisar 10 empresas, 15 empresas, 20 empresas ao mesmo tempo, não é? Com a grande quantidade de dados que é alimentada. Então, você veja aí o ponto principal que nós chegamos. Uma grande quantidade de volume de dados, um sistema analisando todos esses dados e, na sequência, apresentando possíveis fatos que venham a ser fiscalizados, né? Detecção de padrões e anomalias. Isso inclui padrões de gastos incomuns, transferências suspeitas entre contas, né? E outras atividades que levantem bandeiras vermelhas para os auditores fiscais. Não que o trabalho da auditoria fiscal fique mais fácil, não é isso. Na verdade, é o mesmo trabalho do auditor fiscal, porém, ele tem uma nova ferramenta, que é a inteligência artificial junto dele, ajudando a analisar os possíveis problemas que deverão ser auditados, que deverão ser fiscalizados, não é? É o mesmo trabalho, só que com uma ferramenta mais poderosa do lado direito do nosso auditor fiscal. Previsão de riscos. Prever quais contribuintes têm maior probabilidade de cometer fraudes ou evasão fiscal. Pergunto para vocês, quem sabe não vou chamar os mais velhos, mas os mais experientes que estão me assistindo nesse momento. Há 30, 40, 50 anos atrás, quando era feito a declaração de imposto de renda, né? Naquela época de forma manual, preenchimento de formulários no formato manual, depois datilografado, enfim. Naquela época, para que a Receita Federal tivesse um parecer da declaração processada, não é? Demorava e muito. Hoje, trata-se de minutos. Minutos não, mas horas. A declaração do imposto de renda, ela é processada em horas. Há 40, 50 anos atrás, eram meses, eram anos para ser processada. Então, os indícios de fraudes naquela época eram muito maiores, não é? Ou até que a Receita Federal pegasse a pessoa que estava tentando fraudar, não é, um imposto de renda, até que a Receita Federal pegasse essa pessoa, já teria passado um tempo significativo. Atualmente, em questão de horas, esse processo é muito mais rápido e é, sem sombra de dúvidas, muito mais saudável ao fisco, não é? Muito mais saudável ao brasileiro, ao Brasil, certo? Então, a inteligência artificial, ela vem justamente para ser uma ferramenta importantíssima no nosso dia a dia, especificamente no controle de detecção de padrões e anomalias, através da análise de grande quantidade de dados, tentando auxiliar o profissional na previsão de riscos. Riscos a quem? Riscos ao próprio país, não é? Riscos à economia nacional, certo? Bom, além disso, além desses 3 pontos, nós temos a automação de processos. Veja só, 20, 30 anos atrás, quando nós nem imaginávamos em utilizar a inteligência artificial na contabilidade, a automação de processos ainda era uma coisa restrita
há poucas situações. Atualmente, essa automação de processos, ela está aqui praticamente em todas as áreas dentro de um escritório de contabilidade ou dentro de uma grande empresa. Vocês são testemunhas disso, nós somos testemunhas disso, né? Dentro de uma grande empresa, não se admite mais grandes trabalhos operacionais manuais. Não se admite mais. Por quê? Porque nós temos tecnologia para isso. Nós temos computadores para isso, nós temos equipamentos para isso, nós temos inteligência artificial para isso, e nós temos, acima de tudo, o conhecimento das pessoas, não é? As pessoas estão cada vez mais se especializando, estudando, porque precisa, não é? Se eu quero continuar no mercado de trabalho, eu preciso me especializar. Eu preciso, então, conhecer assuntos que há 5 anos atrás eu nem imaginava que ia ter dentro da contabilidade. Hoje eu preciso conhecer. Então, a automação de processos, coleta e análise de dados e a geração de relatórios e notificações para o contribuinte. Isso reduz a carga de trabalho manual dos auditores fiscais e aumenta a eficiência geral do sistema. Hoje, os servidores da Receita Federal, servidores, quando eu falo equipamentos, né, de informática, os computadores, praticamente que trabalham sozinho com relação a isso, não é? Não há ou há quase pouca intervenção humana em cima desse processo. Então, quando faz o processamento da tua declaração de imposto de renda, por exemplo, significa que a Receita Federal já analisou as informações do contribuinte, né? Já analisou as informações da empresa onde esse contribuinte trabalha, já casou as informações e já disse, está ok, todas as informações. A sua declaração está processada. Ou não está ok as declarações. Há uma divergência, e essa divergência é essa aqui. Inclusive, ela já até mostra qual é a divergência. Vai resolver, senão vai continuar pendente aqui a tua declaração, não é? Claro, esse é um dos exemplos. Existem outros tantos exemplos por aí, não é? Um outro exemplo, né, mais recentemente, quando nós falamos em cálculo do ICMS, quando nós falamos em substituição tributária. Os sistemas hoje, dentro de um escritório de contabilidade ou dentro de uma empresa, são cada vez mais inteligentes. Você lança o NCM de um determinado produto, lança a origem, o destino, lança-se a empresa que estará recebendo lá o produto ou enviando o produto, simples nacional, ou lucro presumido, né, ou normal, automaticamente o sistema já diz para você, olha, tem substituição tributária, a alíquota é essa e o valor que tem que pagar é essa. E você quer que eu já gere para você a guia? Já está aqui. Agora é contigo, vai lá e pague. Né? Eu tive recentemente a oportunidade de conhecer um sistema em que, além de apresentar a guia final da substituição tributária, o próprio sistema já dizia: olha, você tem dinheiro em caixa, você tem dinheiro no banco, quer que eu faça o pagamento? Eu já faço, e aí você já tem o comprovante. Veja só, o sistema somente está perguntando, pedindo autorização para você para pagar a substituição tributária, a guia da substituição tributária. Né? Então, veja que ponto nós chegamos. Até então, há 10, 15, 20 anos atrás, nós tínhamos que correr atrás de todas as informações, verificar a guia, digitar a guia, fazer impressão, mandar para o cliente pagar, ir até o banco, fazer o pagamento, blá, blá, blá. Hoje já não. Hoje o próprio sistema orienta o seu contribuinte. Olha, a guia está aqui, quer que eu pague? Você tem dinheiro do banco. Né? Veja, então, a que ponto está a inteligência artificial e a automatização dos processos. A análise de sentimento e intenção. Então, a IA também pode ser usada para analisar dados não estruturados, como e-mails, mensagens de texto e mídias sociais. Isso pode ajudar os órgãos fiscais a entender melhor o comportamento e as intenções dos contribuintes, complementando as informações obtidas de outras fontes. Pessoal, nós não somos ou não estamos individualmente presos
em algo em que as pessoas não sabem onde nós estamos. Basicamente significa dizer, se você for para uma caverna, se você for para um lugar remoto, enfim, você estará monitorado, você será monitorado, né? Ninguém mais está escondido. Ninguém mais tem esse poder de se esconder. Nós temos mídias sociais, nós temos uma infinidade de ações que está no nosso ser envolvida, e isso significa que aonde nós formos, onde nós estivermos, nós estaremos sendo monitorados. Então, significa, pessoal, que se você diz para a Receita Federal que você ganha 2 salários, 3 salários, e nas tuas redes sociais você ostenta um rendimento muito maior que isso, né? Pode ter certeza, a Receita Federal está com os 2 olhos em cima de você, certo? O contribuinte, muitas vezes, ele diz assim, isso não dá nada. Dá sim, né? Dá sim. E hoje nós percebemos que isso está cada vez mais presente. Bom, a inteligência artificial impactando a contabilidade. Durante o desenvolvimento desse livro que eu acabei escrevendo e lançando no ano passado, Inteligência Artificial nas Ciências Contábeis, eu vi todos os processos, todos os procedimentos que até então as ciências contábeis atuavam e de que forma que a inteligência artificial poderia auxiliar, de que forma que a inteligência artificial poderia ser realmente uma ferramenta ótima, né? Uma ferramenta em que ela estivesse ali presente e pudesse ser realmente uma ferramenta produtiva. Então, eu estudei sobre automação de tarefas repetitivas dentro de um escritório de contabilidade ou dentro de uma grande empresa contábil. Eu estudei a análise de dados avançada, não é? E eu estudei a melhoria da precisão e da conformidade. Tudo isso, esses 3 pontos, então, eu desenvolvi dentro da inteligência artificial e compilei em um livro, né? Em um e-book. Então, nesse e-book, eu trago todas as impressões que a inteligência artificial poderá auxiliar os contadores, os empreendedores, seja na área contábil, em qualquer área da contabilidade, RH, contabilidade propriamente dita, débito e crédito, tributação, não é? Planejamento tributário, enfim. Compilei todas essas informações e escrevi esse livro. E nesse livro, então, todas as informações relacionadas à inteligência artificial e o impacto dela na contabilidade e nas suas áreas afins é apresentado, é mostrado. Desafios e considerações éticas. Talvez seja um dos pontos principais que a inteligência artificial vem para atuar, não é? Vem para se destacar dentro da reforma tributária e dentro da contabilidade, tá? Especificamente por um ponto principal, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Né? Um dos principais desafios é garantir a privacidade e a segurança dos dados dos contribuintes que são coletados e processados pelos sistemas de inteligência artificial, evidentemente, não é? Esses dados, muitas vezes, contêm informações confidenciais e sensíveis, como detalhes financeiros e pessoais, e é fundamental protegê-los contra acesso não autorizado, que é justamente o ponto principal da Lei Geral de Proteção de Dados. As autoridades fiscais, então, devem obrigatoriamente implementar medidas robustas de segurança cibernética e garantir o cumprimento de regulamentações de privacidade de dados. E isso é óbvio, não é? Isso é o mínimo. Então, os governos hoje, federal, estadual e municipal, obrigatoriamente devem garantir que os dados dos seus contribuintes estejam seguros, que esses dados sejam utilizados unicamente para
à prestação dos serviços que estão, naquele momento, alocados. Então, se for para o governo municipal, os dados alocados para informações do município. Se for para o governo estadual, os dados alocados exclusivamente para o governo estadual. Se for para o governo federal, enfim, os dados alocados exclusivamente para o governo federal. E somente isso. E garantir que essa informação não vaze, não caia em mãos erradas. Não é? Garantir que essas informações sejam utilizadas somente para o bem comum da fiscalização do próprio fisco, certo? Esse é o objetivo. Aí a gente falando assim parece, nossa, é óbvio, concordo com você, é isso mesmo, mas a implementação disso é extremamente difícil, extremamente complicada, né? Porque nós esbarramos na Lei Geral de Proteção de Dados, robusta, séria, importantíssima, não é? Necessitada, né? Nós precisamos, com certeza, da Lei Geral de Proteção de Dados, porém, o governo precisa trabalhar, certo? O governo precisa verificar os dados, precisa auditar os dados, precisa verificar se o fulano, se o Beltrano, se o ciclano está pagando realmente o imposto devido, se as empresas estão realmente recolhendo a substituição tributária de ICMS como deve ser, certo? Só que nesse ponto entram os dados sensíveis que precisam ser cada vez mais protegidos, né? Então vejam a quantidade de problemas que nós temos aí, certo? Problemas que poderão ser resolvidos, claro, com certeza. Nós estamos aqui, veja o quanto que nós já evoluímos. Você acha que um problema, não estou dizendo que é um problema fácil, mas você acha que um problema como esse vai interferir em todo o processo que já foi resolvido? Lógico que não. Nós precisaríamos, então, encontrar soluções para isso. E com relação ao futuro, Fábio, o que você me diz? Bom, com relação ao futuro da inteligência artificial aplicada à reforma tributária que nós estamos vivenciando, né, ou que estaremos vivenciando na sequência, e que é o ponto comum dessa nossa conversa, digamos assim, automatização de processos fiscais. Isso significa dizer que nós teremos mais máquinas trabalhando ao contraponto do humano. Então, nós teremos menos pessoas trabalhando. É lógico que a função dessas pessoas de trabalho serão muito mais importantes, porque elas estarão fiscalizando o trabalho está sendo feito. Mas o processo cara crachá, aquele processo automático, digamos assim, quem estará fazendo serão as máquinas. Então, a automatização de processos, transparência e prestação de contas. A inteligência artificial tem uma dessas premissas também. A transparência, né? A prestação das contas, a personalização da tributação, ou seja, conforme a empresa, conforme o seu ramo de atividade, conforme a sua atuação, conforme o mercado em que você está inserido, enfim, conforme qualquer variável que seja, sua empresa será personalizada conforme o tributo. O tributo será personalizado conforme a realidade da empresa, né? Veja só que bacana. É justo. Se eu tenho uma empresa, sou um empreendedor pequeno, né, comparado com o meu concorrente, então não é justo que eu pague a mesma quantidade de valor tributário do que o meu cliente do que o meu contribuinte que é maior, né? Eu tenho que pagar conforme a justiça, conforme o que eu realmente faturo, ou conforme o que eu realmente tenho de informações dentro da minha empresa, comparado com o meu concorrente. Se ele fatura mais, se ele tem mais processos, enfim, ele vai pagar por conta disso. Eu pago pelas minhas informações, não é? Então, personalização da tributação, a análise preditiva e detecção de fraudes. Cada vez mais os sistemas dentro das empresas, eles estão cada vez mais alarrados com relação a essa questão das fraudes. E tem que ser, não é, pessoal? Concorda comigo? A partir do momento que a informação sai do teu escritório de contabilidade ou sai da tua empresa, essa informação precisa ser certeira, precisa ser correta,
não é? Precisa ser estritamente correta. Se for uma informação errada, você pagará por isso. Nós sabemos. Se eu envio uma informação e essa informação me dá uma guia de pagamento 10 vezes, 15 vezes mais, você veja o problema que eu terei na sequência, não é? Você veja o tamanho do problema que eu terei na sequência. Então, eu preciso ter sistemas, né? Preciso ter programas cada vez mais propícios a essas detecção de fraudes, né? De problemas, e ter profissionais capacitados para análise desses problemas e solução na sequência. É lógico, não basta eu apenas detectar o problema, mas eu preciso saber a solução para resolver esse problema. E a redução de discrepâncias e erros, né? Quanto mais a inteligência artificial estiver implantada dentro de uma empresa, não é? Mais ela será correta, mais ela será contra fraudes, contra erros, mais ela estará propícia ao acerto, tá certo? Então, trocando em miúdos, todo o trabalho que a inteligência artificial, que nós achamos tão bonito hoje, não é? Virou moda, não é? Nós achamos tão bonito, tão importante, está também dentro da contabilidade, está também dentro das empresas contábeis, está também dentro das grandes empresas, né? E isso fará com que o trabalho do contador, não que ele seja mais simples, não que ele seja mais fácil, mas será um trabalho de análise das informações e não um trabalho operacional como está sendo atualmente, não é? O contador, o principal talento do contador é ele analisar o dado, traçar esse dado, interpretar esse dado, transformar isso em informação, transformar isso em conhecimento e, na sequência, repassar ao seu cliente. Olha, está acontecendo isso. Então, tudo isso é o contador que estará repassando ao seu contribuinte com o auxílio da inteligência artificial e das novas tecnologias que veremos por aí num futuro muito breve. Ok? Eu agradeço a todos, né? Agradeço a você que esteve aqui me ouvindo, me assistindo. Aqui está o meu site, https, bit.ly/prof com dois Fs, Fábio Primac, e o meu e-mail, prof_fabioprimac@camporeal.edu.br. Muito obrigado, muita saúde e paz a todos. Até mais.